Boa noite a todos. Vamos dar início a mais essa reflexão sobre a vida espiritual. Então, hoje vamos dar início, também invocando a Santíssima Trindade, como nós sempre fazemos, e a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, vamos falar, nossa última aula, a aula de encerramento do nosso curso de introdução à vida espiritual. Então, hoje nós vamos falar sobre a vida de oração. Então, nós vimos, sempre fazendo toda uma reflexão sobre aquilo que é a nossa intimidade com Deus, e hoje nós vamos, também, falar, um pouco sobre aquilo que é esse diálogo que nós precisamos aprender a ter com Deus sempre, para que assim a gente possa crescer mais ainda na intimidade. Então, vamos colocar o título da nossa aula, que é a oração. Então, quando a gente vai perguntando o que é a oração, muitas vezes o que acontece é que pessoas falam muitas coisas e esquecem, claro, muitas coisas que também faz parte daquilo que é a oração, mas falam coisas esquecendo daquilo que realmente é o essencial da oração, e é claro, daquilo que a gente vai viver e a gente vai praticar na nossa vida de oração, no nosso diálogo com Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência que a oração é um diálogo. Então, a primeira coisa é essa, Então, oração é um diálogo. É um diálogo que, naturalmente, nós dialogamos com alguém. Então, se é um diálogo, então aí nós estamos dialogando com Deus. E se estamos dialogando com Deus, todo diálogo ele tem que ter sempre um equilíbrio, de quem fala e de quem escuta. Então, é muito importante nós termos consciência disso, Oração não é só falar, é claro, é falar também, é se expressar com Deus, mas nem sempre de forma vocal, mas a oração é um diálogo, Essa interação entre esses dois pontos, essas duas pessoas, é claro, o homem e Deus, E por ser diálogo, nós precisamos entender, muito bem que esse diálogo ele precisa ser um diálogo que é como que imagem daquilo que era aquela experiência de Adão e Eva no paraíso, que ali caminhavam com Deus no paraíso, que dialogavam com Deus no paraíso. Então, a gente precisa ter essa consciência. Toda vez que nós paramos para rezar, nós temos uma experiência do paraíso, essa experiência de estar com Deus. E, é claro, estando com Deus, dialogando com Deus. O grande problema que muitas vezes nós temos é que muitas vezes nós dialogamos com muita coisa ou então usamos muitos mecanismos para dialogar e esquecemos daquilo que é também importante, que é a escuta. Porque, naturalmente, o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso? Eles ali se comunicavam com Deus, mas, é claro, quando a serpente ali foi tentando Eva, e depois a Eva tentou Adão também, oferecendo o fruto proibido, o que aconteceu foi o quê? Que eles se fecharam para escutar. Escutar o quê? O mandamento, escutar o ordenamento que Deus deu para não comer daquele fruto. E, naturalmente, quando a gente deixa de escutar, a gente não sabe mais o que nós devemos fazer, para que a gente possa realizar, realmente essa interação com o outro. E aí nós começamos a gerar outras interações. Foi o que aconteceu com Eva, Deixou de dialogar com Deus e começou a dialogar com a serpente. Aí nós vemos, como que é importante nós termos essa consciência que a oração é um diálogo. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter profunda certeza. A oração é um diálogo onde nós conversamos com Deus. E, como dizia, a segunda coisa importante, integrante também da vida de oração, da prática de oração, é essa escuta.
Como dizia, né, a oração ela é muito mais do que falar, ela é mais escutar. Por quê? Né? Porque quando a gente conversa com alguém, a gente não quer só, a gente pelo menos não, a gente deveria ser assim, a gente não deveria só querer com que o outro nos escute e nos entenda, mas nós precisamos dar tempo, espaço, né, silêncio, para que o outro possa se expressar, para que a gente possa entender também o outro. Né? Então, a escuta é esse segundo ponto muito importante também para a vida de oração, porque se a gente não para, se a gente chega diante de Deus e só fala, pede, o que acontece é que, e depois a gente encerra a nossa oração e vai fazer as nossas coisas, o que acontece é que a gente só pede e a gente não se interage com Deus. E, naturalmente, né, quando não há interação, não há oração. Quando não há oração, não há essa experiência de unidade, né, do paraíso, né, que Adão e Eva teve. Né? E, é claro, né, nós podemos ter essa experiência já aqui na Terra, né, porque o próprio Deus nos permite isso, né? Porque Ele se faz dentro de nós, Ele está em nós, em meio a nós. Então, precisamos ter, né, essa consciência de que a oração é essa escuta de alguém que está muito próximo a nós. Depois, né, é necessário uma terceira coisa, porque, naturalmente, né, nós, para dialogar e escutar, não adianta, né? Imagine, assim, às vezes a gente reclama, né? Quando a gente está querendo falar alguma coisa para alguém e a pessoa está lá ocupada fazendo as coisas dela. E aí o que acontece? A gente fala, vai me escutar, né? Por quê? Porque a gente quer se fazer entendido, porque a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, naturalmente, né, para que a gente possa escutar a Deus no diálogo, nós precisamos de quê? De dedicar tempo. Dedicar tempo a Deus. Isso é essencial, né? Então, assim, se a gente acha, a pessoa fala assim, padre, eu passo meu dia inteiro rezando. Enquanto eu estou fazendo as coisas e tal, estou rezando, estou fazendo uma coisa e outra. Bem, isso pode até ajudar a não vir tentações, porque você está ali ocupando, às vezes, a mente com coisas boas, que é muito importante, mas, assim, né, você não está dialogando com Deus. Você está só escutando coisas ali, né, que está te distraindo e você não está prestando atenção em algo concreto. Né? Então, até porque muitas vezes o que a gente está prestando atenção mesmo é naquilo que a gente está fazendo, a comida em casa, ou então limpando a casa, ou então estudando, ou então fazendo alguma coisa e outra. Então, assim, né, por isso a gente precisa dedicar tempo. Porque se a gente acha que a gente pode crescer na vida de oração, fazendo as nossas coisas e rezando ao mesmo tempo, não é assim que funcionam as coisas, né? Porque não é assim que a gente adquire a amizade de alguém. E, é claro, com Deus é da mesma forma. Né? Então, é necessário a gente dedicar um tempo, a gente tirar um tempo do nosso dia para que a gente possa parar, para que a gente possa ali, né, realmente dedicar aquele tempo a Deus no diálogo e na escuta. E é claro, né, a igreja ela sempre nos indica, até a igreja, né, principalmente da tradição monástica, né, foi desenvolvendo, e nós temos como oração da igreja, que é a liturgia das horas, né, onde ali, né, aqueles que rezam param o seu dia a dia, param o que está fazendo naquele momento, naquelas horas ali, para dedicar aquele tempo a Deus, né, para dedicar a atenção a Deus. Então isso é muito importante, né? A própria igreja ela nos indica, né, a liturgia das horas para que a gente possa estar rezando, né, para que a gente possa ali, né, estar rezando junto com a igreja, que é a oração oficial da igreja, né, a oração dos salmos, né, que era a oração que Jesus Cristo também fazia, né, rezava os salmos. Em vários momentos na Sagrada Escritura nós vemos Jesus Cristo citando os salmos, né, principalmente, né, nós vemos lá na crucifixão, né, onde Jesus Cristo, no alto da cruz, diz lá, né, a gente acha que Jesus está ali reclamando, né, ou então está murmurando, né, quando ele diz, né, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus Cristo não está ali duvidando da bondade do Pai, não está ali, né, reclamando do que está acontecendo com ele está entoando um salmo. Se nós olharmos, é um salmo, né, que Jesus Cristo está entoando aí, né, e aí nós vemos como que nós precisamos aprender a rezar também, né, com a igreja. E é claro, né, a igreja ela sempre nos indica, né, é claro, para os leigos, né, que não tem como
como os religiosos pararem para ali, né, fazer as suas orações, dedicar o tempo, né, na liturgia das horas, né, a igreja ela sempre indica sempre 3 momentos, né, que a gente pare. Que a gente pare no nosso dia a dia, né? E é claro, né, a gente não precisa dar 1 hora a Deus, se a gente não é capaz disso, né? Deus só quer aquilo que nós somos capazes de dar. Isso é muito importante para que a gente possa entender a vida de oração. É claro que no decorrer do tempo, essa dedicação ela pode aumentar e nós podemos sentir o desejo de fazer mais. Então, isso é muito importante também para a nossa vida. Por isso que nós precisamos aí, né, de repente, né, pela manhã, dar aí, né, 15 minutinhos pela manhã, depois, né, à tarde, mais 15 minutinhos e à noite, mais 15 minutinhos. Se a gente começa assim, eu tenho certeza que se você começar assim, né, dando 15 minutinhos pela manhã, 15 minutinhos à tarde, 15 minutinhos à noite, daqui 1 mês, o seu interior, a sua alma vai necessitar de mais um pouco de tempo. Aí você vai estar dando 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite, até que essa necessidade ela vai aumentando. Por quê? Porque nós vamos aprofundando no diálogo com Deus, nós vamos aprendendo a escutar a Deus e, naturalmente, a gente sente necessidade de dedicar mais tempo a Deus, né? Então, isso aqui, né, e aqui, né, em 15 minutos pela manhã, a gente consegue ler o Evangelho do dia, fazer uma meditação. É claro, não uma grande meditação da palavra, que a gente necessitaria de mais tempo, mas pelo menos ali ler o Sagrado Evangelho, pegar ali, né, a mensagem central da palavra de Deus, que é Cristo que está nos falando, é Deus que está nos falando. Isso é a oração também. Depois, né, à tarde, a gente pode rezar um Santo Terço, né, ali, né, em 15 minutos. É claro, às vezes não vai dar tempo, né, mas de 15 a 20 minutos a gente reza ali, né, o Santo Terço também, né, reza bem, né, com atenção. À noite a gente pode ler, né, um livro de uma leitura espiritual, que também é, né, uma espécie de oração também, né. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre os tipos de oração. Então, veja que a gente precisa dar tempo. E quando a gente para, né, 3 vezes, imagine só, né, se a gente parasse só à noite para fazer as nossas orações. Num dia cheio de coisas de trabalho, quando chega a noite, o que vai acontecer? A gente vai estar cansado e a gente não vai conseguir dedicar o melhor que a gente tem para Deus. Por isso que a gente vai tentando parar algumas vezes durante o dia. Por quê, né? Porque imagine só, né? Alguém que vem conversar com você, de repente a pessoa chega e você já para o que está fazendo para conversar com ela. Isso é um sinal de quê? É um sinal de amizade, é um sinal de dedicação àquela pessoa. Assim é também com Deus, né? Quando dá aquele momento, por isso que a gente precisa fazer, né, um plano de vida espiritual, né, uma regrinha de vida diária, para que a gente possa, né, ter lá da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, durante o dia, nos horários que eu vou fazer minhas coisas, que eu vou estudar, que eu vou, de repente, ouvir uma palestra, que eu vou parar para rezar, que eu vou ler um pouco, que eu vou rezar o Santo Terço. A gente precisa ter esses horários, porque quando a gente tem essa regrinha de vida e a gente começa assim, né, nos dedicar e nos disciplinar nessa regrinha de vida, o que acontece é o quê? O que acontece é que a gente vai aprendendo a dedicar o melhor que nós temos para Deus, que é a nossa própria vida. E isso é importante, né? Por isso que a igreja ela vai nos indicando, né? Os religiosos param muito mais vezes para rezar, né? Ou pelo menos deveriam parar mais vezes para rezar, né? Porque assim prometeram fazer, né? Mas assim, os leigos, né, eles podem sim, né, estar fazendo isso aqui, né? Nesses horários aqui, ó, nesse tempo aqui, a gente pode rezar também a liturgia das horas, por exemplo, né? As laudes pela manhã, as vésperas pela tarde e as completas pela noite, né, que são as horas que a igreja recomenda, né, tem possibilidade de colocar em prática aquilo que a igreja, né, com aquilo que a igreja nos serve, né, como caminhos, né, de oração e de intimidade com Deus também. Depois, né, uma quarta coisa que também é muito importante é a resposta. Então, oração também é resposta.
Então aqui, né? Por isso que é importante a gente seguir nesse caminho, né? Ter essa consciência que é um diálogo, ter a consciência que nós precisamos escutar, então nós precisamos silenciar, ter essa consciência que precisamos dedicar um tempo, né, necessário, um mínimo de tempo necessário para que a gente possa realmente, né, ir crescendo nessa intimidade, nessa capacidade de escuta a Deus, porque só quando nós conseguimos escutar a Deus que nós conseguimos responder, nós conseguimos dar essa resposta. E é claro, né, as respostas, elas são o quê, né? Elas são aquilo que é o nosso comprometimento para com aquilo que o próprio Deus vai nos pedindo. Então, é essencial a gente ter consciência, né? Isso aqui é uma breve introdução daquilo que é uma vida de oração, né? Então, a gente vai passando para alguns outros pontos também importantes, né? Vamos falar sobre os tipos de oração. Então, assim, né, a igreja, né, ela nos indica, né, vários tipos. Então, aqui existe, né, que existe uma certa eficácia, né, para que a gente possa haver um crescimento na nossa alma também. Depois, né, vamos lá, os tipos de oração, né? Então, primeiro tipo, né, de oração que nós temos é a litúrgica. A litúrgica. E essa, a gente pode dizer que é a mais perfeita. Por que é a mais perfeita, né? A oração litúrgica. A Santa Missa, a liturgia das horas, a celebração dos sacramentos, toda essa celebração litúrgica é a oração da igreja. E por ser a oração da igreja, é a oração do próprio Cristo. Se a gente olhar na liturgia, né, é sempre assim, né? Cristo que se dirige sempre ao Pai. Isso quer dizer que toda a oração litúrgica é a oração de Cristo, do Filho ao Pai, no Espírito Santo. Então, quando a gente adentra nessa capacidade de viver bem a liturgia da igreja, tanto a Santa Missa quanto a liturgia das horas e assim os outros sacramentos, né, porque todos os sacramentos também, né, eles estão inseridos numa liturgia, por exemplo, né, o sacramento da penitência, né? Às vezes a gente vai confessar e não prepara a confissão, a gente não, a gente às vezes, né, esquece de fazer a penitência que o padre dá lá, né? A gente chuta, né, o sacramento, né? Isso é o quê? Viver mal a liturgia, a oração de Cristo, né? Então a gente precisa se dedicar nisso também, né? A conhecer mais, se aprofundar mais no conhecimento, no entendimento, para que a gente possa viver bem essa oração, né? Entenda que para que a gente possa ter uma consciência também, né, daquilo que é importância. Olha só, no início do Cristo, né, isso, né, por parar ou ir em lugares escondidos lá, né, nas catatumbas lá, né, dos mártires, né, para rezar a Sagrada Liturgia, né, para celebrar a Santa Missa. Então nós vemos aí como que é importante essa capacidade, né, de entrarmos nesse grande mistério da liturgia que é a oração. A oração. Então é importantíssimo isso, né? Então, assim, né, aqui, né, como falava, né, a celebração dos sacramentos, a liturgia das horas, então essas coisas são muito importantes para que a gente possa estar cada vez mais inteirados, né, naquilo que é a intimidade com Deus. Depois, né, nós temos também, né, algumas fórmulas aprovadas. E o que seriam isso? O que seria isso, né? Algumas orações devocionais também, né? Que, por exemplo, a oração de São Miguel, a oração de São Bento, as ladainhas, algumas outras orações de reparação, de desagravo, e assim, né, algumas orações de ação de graças, de adoração. Então, nós temos algumas fórmulas aprovadas
pela igreja, né? E aqui pode entrar também, né, a oração, né, por exemplo, da Ave Maria, né, a oração do Pai Nosso, por mais que sejam, né, de cunhos, né, e de fundamento bíblico, também são, né, fórmulas que nos ensinaram, né, tanto a Ave Maria quanto a oração do Pai Nosso, né, que o Pai Nosso principalmente, né, que é a oração do Senhor, né, que Jesus Cristo nos ensinou como modelo de oração, né? Então, assim, né, a gente precisa ter essa consciência. Depois, mais ao final, nós vamos falar, né, da oração do Pai Nosso, né, que é muito importante nós aprendermos a entender, né, o que Jesus Cristo nos ensinou, né, a melhor forma de rezarmos, né, que Jesus Cristo nos ensinou. Então, nós precisamos ir, né, também, né, adentrando ao conhecimento dessas fórmulas, a oração do Espírito Santo. Às vezes a gente vê, né, as pessoas assim, mas isso aí não é oração, isso aí é uma fórmula que vai se repetindo. É uma oração sim, né, porque ali nós aprendemos, porque geralmente essas orações, todas elas, ali dentro tem uma doutrina, ali dentro tem uma espiritualidade, ali dentro tem alguma coisa essencial para aquilo que é a nossa santidade, a nossa salvação, né? Por exemplo, a oração do Espírito Santo, né? Onde nós pedimos lá, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, né? Pedir para que a gente aprecie retamente todas as coisas é pedir justamente o que, né? Uma consciência pura e um coração purificado, né? Para que a gente possa, assim, né? E isso é o que, né? São virtudes da santidade que nos levam, né? E nos elevam à salvação ao reino dos céus. Então nós vamos percebendo, né? Como que essas fórmulas aprovadas pela igreja, né, são como que também caminhos certos para que a gente possa, né, adquirir, né, uma intimidade com Deus, mas não pode parar nelas, senão a gente acaba chega uma hora que a gente acaba só repetindo fórmulas e esquecendo, né, ou não permitindo com que aquilo que está sendo rezado seja rezado com atenção para que possa fazer, né, uma diferença na nossa vida interior, né? Então, o terceiro tipo, né, de oração, né, é a meditação. E aqui entra, né, a meditação da palavra, né? A gente pode parar, né, um tempo, né, para ali, né, ler a palavra de Deus e meditando, estudando a palavra. Por quê, né? Se lembra que a gente falava que oração é sempre um diálogo onde a gente conversa com alguém, né? E naturalmente essa conversa ela tem, né, alguém que fala, alguém que escuta, depois alguém que se silencia para que o outro possa falar, né? E assim, né, vai se chegando a uma conclusão ideal, né, daquilo que é sim as duas vontades, né, que se unem em uma só. E aqui nós vamos percebendo, né, como que dizíamos lá, né, que como é uma escuta, nós precisamos sempre dar uma resposta depois. Então aqui se dá assim, né, porque na liturgia alguma coisa Cristo nos fala. Nessas fórmulas aqui que a gente reza, Jesus também nos fala. Na meditação da palavra, ou então algum outro tipo de meditação, a gente pode pegar, às vezes, um texto, né, e fazer uma meditação daquele texto, né, de repente um texto de um santo e tudo, fazer uma meditação assim. É Cristo que vai nos falando, Deus vai nos alertando, vai nos indicando caminhos. Isso é muito importante para a nossa vida. E aí nós vamos percebendo, né, como que também, né, dentro da meditação, né, aqui nós temos, né, poderíamos colocar aqui dentro, né, a oração mental, né, que é os santos, né, recomendavam muito, né, que é uma oração mística, né, que eles vão dizer, né, por quê, né, porque é uma oração onde a gente não fala, né, e a gente ali, né, a gente vai conversando com Deus mentalmente. Isso aqui também vai ajudando com que a gente vá, né, gerando atenção naquilo que é, né, aquele que nós estamos dialogando, né? Então é importante, né? Aí tem aqui também, né, como dizia, a meditação da palavra e a meditação de um texto, né, qualquer. Então nós vemos, né, como que são tipos de oração que vão nos
conduzindo cada vez mais, né, para uma intimidade com Deus, para uma escuta a Deus, né? Então é importantíssimo isso também. Depois nós temos, né, o outro tipo, né, de oração, que é a leitura espiritual. Então, a leitura espiritual é também um tipo de oração, né? Por quê, né? Porque oração, como é escuta, né? A gente ali, né, vai lendo, e naturalmente a gente vai ali também meditando algumas coisas, interiorizando algumas coisas, e essas coisas elas vão, né, nos fazendo dar respostas. Tanto respostas a coisas do nosso interior, quanto respostas daquilo que nós precisamos resolver na nossa vida, de decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Então, são pequenas coisas que a gente vai, né, aí, né, como que adentrando, né, nesse grande mistério, né, do diálogo com Deus, né? Porque a leitura espiritual é também, né, uma oração, né? Porque geralmente quem escreve um texto, um livro, assim, assim, né, que está vinculado à espiritualidade cristã, né, está vinculado a Cristo, né, naturalmente essa pessoa ela foi inspirada pela graça divina para escrever aquilo. Então, naturalmente, né, se aquilo foi um texto, não um texto inspirado como a palavra de Deus é inspirada, mas se aquilo ali foi, né, também um dom de Deus na vida daquela pessoa, ela pode também ser transmitida como um dom de Deus, um transbordamento desse dom de Deus na vida daquela pessoa para outros também, né? E assim nós podemos ir como que nos alimentando também, né, com aquilo que é a meditação de outros. E acontece muito isso na nossa vida, né? Às vezes nós vamos, né, escutar uma palestra, aquela pessoa ela preparou aquela palestra, né, para dar, né, daquela forma. Ela deu aquela palestra e às vezes alguma coisa ali nos saltou, né, ali os olhos, a nossa atenção, e a gente começou, né, a partir daquilo que a pessoa falou, a gente começou às vezes até meditar e refletir sobre uma outra coisa que estava vinculado com aquilo que a pessoa falou, né? Veja que o Espírito Santo ele é um transbordamento, né? Transbordou na vida daquele que estava transmitindo, caiu aos nossos ouvidos, né? Entrou no nosso ouvido, caiu no nosso coração, e ali no nosso coração a gente foi dando continuidade àquele transbordamento daquela graça que veio de outro, né? Como um rio, né, que, como o próprio Cristo vai dizer, né, quem beber dessa água, né, dele jorrará um rio para a eternidade, né? E isso realmente é essa experiência da vida de oração que nós temos, desse diálogo constante com Deus, né? Então, vamos passar, né, para a próxima forma de oração. Nós temos, né, também, né, outro tipo de oração que são os devocionais. O que seriam isso, né? Geralmente os devocionais eles estão vinculados a uma espiritualidade, um carisma, às vezes, mas geralmente é uma espiritualidade. O que quer dizer isso, né? Às vezes existem algumas experiências, né, religiosas, ou então de alguns grupos de confrarias, ou de pequenos grupos de associações, né, de vida consagrada, ou então de associação de fiéis, né, que ali eles têm uma espiritualidade e um tipo específico de oração, né? Por exemplo, a gente tem, né, mais comum a gente vê, né, por exemplo, o apostolado da oração, né, tem uma espiritualidade, é um movimento que tem uma espiritualidade, tem uma regra de vida ali, né, tem os seus propósitos, e eles ali têm um tipo específico de oração, né, uma direção específica para a oração deles. Nós temos, por exemplo, a Congregação Mariana, os Legionários, a Liga Católica, e assim muitos outros, né, as ordens terceiras, né, franciscana, carmelitas, as ordens seculares, né, dessas ordens, também os oblatos, beneditinos. Então, assim, existem várias realidades devocionais que também, né, propõe, né, essa unidade com Deus, né, através de uma espiritualidade, através de um carisma. Então a gente vai tendo, né, rezando com aquela espiritualidade, a gente vai tendo, né, como que uma experiência também com Deus, onde nós o escutamos
e ele vai, né, realmente nos chamando a atenção para darmos uma resposta vocacional, uma resposta na nossa vida, ou então, né, através daqueles mistérios que nós vamos contemplando, naturalmente a gente vai, né, crescendo nesse diálogo com Deus através de uma espiritualidade própria. Depois nós temos, né, aquilo que muitas vezes nós achamos que é, assim, né, é o ápice, né, da oração, né, que é a oração espontânea. A oração espontânea ela é importante, sim, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes nós acostumamos muito, e até dentro da igreja, né, a gente acostumou muito com orações espontâneas assim, né, que são intermináveis. Né? E esse é um grande problema, né? Porque às vezes quando a gente está num grupo grande, onde alguém faz uma oração espontânea, geralmente esse que faz a oração espontânea, ele faz o quê? Né? Ele direciona aquele grupo ali para um fim último, né, que é, né, ou então uma intenção específica diante daquilo, mas ele precisa deixar, né, com que os outros rezem, senão os outros fazem o quê? Né, começam a rezar a oração dele e não conseguem realmente, né, rezar a sua própria oração, ter o seu próprio diálogo com Deus. Por isso que, infelizmente, às vezes, há muita euforia e pouca ali realmente, né, pouca prática de unidade com Deus também. Então, é muito importante a gente ter, né, essa consciência na nossa vida. Então, essas são algumas coisas que a gente precisa ter essa consciência, né, na nossa vida. E é claro, né, essas orações espontâneas, né, elas precisam ser simples, porque o próprio Cristo diz, né, antes de pedir, antes de falar, né, Deus já sabe o que a gente quer, mas Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente expresse, né, porque Ele quer um ato de liberdade da gente também. Né? Então, é muito importante a gente aprender, né, a fazer orações simples, né, orações, diálogos como que com um amigo, né? Onde a gente vai dialogando com Deus na amizade, onde a gente vai ali dialogando com Deus na simplicidade, e essa simplicidade que vai agradando, é claro, a Deus, né? E vai nos tornando mais íntimos, porque muitas vezes o que nos impede de aprofundar na vida de oração é porque a gente fica estereotipando, né? Ah, eu queria rezar igual aquela pessoa, e aí porque eu não consigo rezar como aquela pessoa, aí eu me sinto como que menor e incapaz de fazer uma oração, de dialogar com Deus, porque o outro faz uma oração muito bonita, e na verdade aquilo é a experiência dele. Mas a nossa experiência pode ser diferente. Né? Então a gente precisa entender bem isso. Né? Então é muito importante na nossa vida essas circunstâncias. Depois, né, existe também, né, 4 realidades que complementam aquilo que é, né, essa experiência de oração, né, que é o quê, né? Que é aquilo que precisa ter na nossa oração. Né? Então isso é muito importante. Por quê? Né? Geralmente toda a oração, principalmente a litúrgica, né, elas estão sempre pautadas nessas 4 coisas, né, nesses 4 pilares. E assim a nossa oração também, a oração espontânea, né, ela precisa ser a oração do Pai Nosso, nós vamos ver isso depois, né, está fundamentada nesses 4 pilares também. A gente precisa ter essa consciência, né, que a nossa oração ela precisa, antes de ser petição, ela precisa ter algumas coisas anteriores, senão a gente acaba, né, realmente esquecendo a posição que nós estamos nesse diálogo. Né? Nós queremos ser deuses, né? E na verdade não somos Deus. Deus é Ele que a gente realmente, né, dialoga com Ele. Né? Então a gente precisa ter essa consciência. Então a primeira atitude que nós precisamos ter na nossa oração é uma atitude de adoração. Então, se a gente vai conversar com Deus
e a gente não tem uma atitude de adoração primeiro, a gente não vai como que começando da forma certa esse diálogo, né? Por quê? Né? Porque, assim como eu dizia, né? Como é um diálogo, então, assim, né? O diálogo, as pessoas elas precisam saber o seu lugar no diálogo. Elas precisam saber que está dialogando com alguém, né? E não que é esse alguém. Então, assim, né? Então, se eu estou dialogando com alguém, né? A gente não é um monólogo, né? Onde uma pessoa só fala, né? Ou então uma pessoa só fala, né, de dupla personalidade. Uma pessoa mesmo fala e a mesma responde. Não é assim que funciona a coisa. Então, na oração, a gente precisa reconhecer o nosso lugar, que é o nosso lugar de criatura, né? Então, o primeiro ato na oração, no diálogo com Deus, na relação com Deus que nós precisamos ter, é uma atitude de adoração, né? De reconhecer qual é o nosso lugar nessa relação divina. Depois é o louvor. A gente precisa louvar a Deus, né? Louvar a Deus é o quê, né? É esse anúncio daquilo que é as maravilhas que Ele realiza na nossa própria vida. Então, quando a gente tem, né, essa capacidade de louvar a Deus, é claro que nós vamos, né, cada vez mais crescendo, né, também, né, nessa capacidade de anunciar as maravilhas de Deus, né, aos nossos irmãos, né? E é claro, né, a gente tem que tomar muito cuidado também, né, para que isso aqui não se torne também, né, aquilo que na verdade não é, assim, né? E o louvor, né, concretamente sim, né, esse anúncio das maravilhas de Deus, né? Então, depois, né, o terceiro pilar, né, da oração é a ação de graças. A gente precisa aprender a agradecer a Deus, né? A gente precisa reconhecer que assim, né, é dele que nós recebemos tudo, né? Nós precisamos ter essa atitude de ação de graças, né, que nós não merecemos, mas o próprio Deus ele quer vir ao nosso encontro para nos dar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Então é essencial termos essa capacidade de dar graças a Deus, né? Como São Paulo diz, né? Diz lá, né, que sofreu, né, naufrágio, apedrejamento, açoites e um montão de coisa, mas em tudo ele dá graças. Por quê, né? Porque se Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo, era para um bem maior, né? É para a adoração a Deus, é para o louvor de Deus. Então, muito importante isso. E depois nós temos, né, a petição. A petição, né, que é os nossos pedidos, né, que nós fazemos a Deus. Olha só, né, que a petição ela vem por último, né? Então, assim, primeiro a gente adora a Deus, a gente louva a Deus, a gente agradece, a gente reconhece que realmente recebemos tudo de Deus e depois, né, a gente pede. Então, assim, né, por quê, né? Porque a petição, né, Deus sabe muito bem o que nós precisamos, né? E é claro que a gente precisa, né, primeiro adorar a Deus, a gente precisa louvar a Deus, a gente precisa dar graças a Deus. Por quê, né? Porque isso aqui é uma unidade, né, onde a gente vai, né, unindo-se a Deus e permitindo com que o Espírito Santo em nós reze em nós. E aí, né, essa petição a gente consegue fazer bem, né? Por quê? Porque o próprio São Paulo ele vai dizer, né, numa passagem, né, de suas cartas, que ele vai dizer que nós não sabemos o que pedir. É o Espírito Santo em nós que vai ali, né, como que nos dando, né, a capacidade de entender o que nós mesmos precisamos, né? Por isso que é importante primeiro adorar, louvar e dar graças para depois pedir, porque aí sim o Espírito Santo ele nos dirá o que é necessário a nós. Quando nós invertemos isso, aí nós começamos a fazer o quê, né? Começamos a pedir um montão de coisas a Deus, né? Que o que, né? Coisas para a nossa satisfação e não para a nossa santidade e a nossa salvação, né? Porque justamente isso, a petição nada mais é do que algo para a santidade e salvação. Nada mais é do que para essas duas coisas. Por isso que, se a gente não entende o que nós precisamos,
o que o Espírito Santo está ali, né, nos motivando, nos movendo a pedir, né, porque essa é a resposta de Deus para a nossa vida. Se a gente não entende, se a gente não faz primeiramente isso aqui, ó, se a gente não tem essa relação de adoração, de louvor e ação de graças, a gente nunca vai conseguir pedir a Deus aquilo que é necessário para a nossa santidade, para a nossa salvação. Então, isso é importantíssimo, nós aprendermos a viver, né, e fundamentar nossa oração nesse ordenamento aqui, desses 4 pilares muito importantes, né, para permitir com que Deus nos revele o que nós realmente precisamos. Agora nós vamos, né, dar um itinerário, né, que pode nos ajudar, assim, né, antes da gente refletir, né, sobre a oração do Pai Nosso, né, um itinerário que pode nos ajudar a fazer a nossa oração, né, e para a gente entender também, né, quais são os benefícios da vida de oração, né? É claro, se a gente cumprir bem, né, aquilo que né, são esses mecanismos, né, que são importantes que a igreja nos indica para que a gente possa gerar esse grande crescimento, né? Eu vou fazer um quadrinho aqui, né, que pode nos ajudar. Vamos fazer uma divisão aqui. Como dizia, né, a oração é um diálogo com Deus, né, onde nós dialogamos com Deus, mas só que não é só a nossa boca que dialoga com Deus, né? Todo o nosso ser precisa dialogar com Deus. E aí aqui volta uma coisinha que nós refletimos lá no início das nossas reflexões, que é, né, sim, né, aquilo que é necessário, né, para um amadurecimento, né, na vida espiritual. A gente falava lá no início das nossas reflexões, nas primeiras aulas, sobre 3 realidades, né? Corpo, alma e espírito. Então, a nossa oração, ela precisa o quê, né? Ela precisa ser assim, de corpo, alma e espírito, de todo o ser a Deus. E é claro, né, para que a gente possa inclinar todo o nosso ser a Deus para esse diálogo, a gente precisa, né, de alguns mecanismos que estão vinculados a essas realidades da nossa vida também, né? Então, como a gente falou, né, lá, né, a gente falava sobre algumas realidades, né, então a gente vai colocar, né, aqui, né, 4 coisas que têm relação com aquelas 4 coisas lá do início, né, da nossa reflexão, né, que era o diálogo, a escuta, a dedicação do tempo e a resposta, né. Aqui a gente vai colocar alguns elementos parecidos com aqueles que vão nos ajudar a entender, né, como a gente pode realmente, né, através de algumas práticas espirituais, a gente pode ir amadurecendo, né, e inclinando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para esse louvor a Deus. Então, vou colocar aqui algumas coisas, né? Aqui, o silêncio. Depois, o rito. Escuta e resposta. E aqui a gente vai elencar, né, dentro desse quadrozinho aqui, né, algumas coisas que podem nos ajudar, né, para a nossa prática de oração, né? Então, essa primeira coisa aqui, né, é como silenciar o corpo, né? Então, aqui, né, a primeira coisa é o quê, né? Calar-se. Essa é a primeira coisa, né? Calar-se, né? Silenciar, né? A gente precisa, assim, né, primeiro, calar os nossos lábios, né, a nossa boca, e depois, né, também, né, calar os nossos movimentos, né? Então, o que pode nos ajudar, né? Por exemplo, né, quando a gente vai fazer a nossa oração, a gente pode arrumar um lugar na nossa casa e ali a gente pode o quê, né? Sentar, né? Parar um pouco, ali, né, calar-se um pouco, né, tanto os nossos movimentos, o nosso corpo, a nossa boca, a nossa fala, e
fazer um exercício muito interessante, né? Santo Inácio, ele ensinava isso, né, nos seus exercícios espirituais, né? Indicava isso, né? Que era um trabalho que é da respiração. É muito interessante isso aqui, né? Por quê, né? Porque quando a gente para, geralmente a gente é assim, né? A gente nunca consegue nos perceber. Mas tenta fazer essa experiência, né, de parar, né, um pouco, calar. Até às vezes quando a gente vem na igreja, né? Às vezes a gente vem na igreja, a gente ajoelha, faz ali uma meia dúzia de oração e depois vai embora, né? E a gente esquece de realmente, né, ali, né, ter algumas atitudes importantes, né, para a escuta a Deus, né? Por exemplo, se a gente vem na igreja, né, então a gente chega, faz a nossa reverência a Deus, o nosso ato de adoração, de louvor a Deus, né, a nossa genuflexão, a gente vai ali, né, ajoelha ali no genuflexório, faz um pouquinho da nossa oração, mas a gente precisaria fazer uma coisa anterior, né, que é isso aqui, né? Parar, a gente chega, faz a nossa reverência, de repente, né, até nem ajoelha primeiro, né? Senta ali, né, cala-se um pouco, né, sente-se primeiro, né, vai ali, né, como que se sentindo, percebendo, né, e vai, né, realmente ali acalmando, né, a respiração, porque aí você vai também gerando uma calmaria interior, né? E essa percepção também, né, da respiração é interessante porque vai nos gerando um benefício. Que benefício é esse? É o benefício do próximo exercício, né? Que é para a alma, né? Que é a atenção. Então, um vai direcionando para o outro, né? Então, assim, quando a gente para aqui, quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração, no nosso corpo, naquilo que nós somos, né? Aí a gente começa a ter o quê? Uma atenção. A gente começa a direcionar a atenção para nós e aí a gente começa depois o quê, né? Fazer com que a gente possa direcionar a nossa atenção para Deus, né? Então, por quê? Porque primeiro a gente cala o que grita em nós. Depois a gente faz o quê? Né? A gente se abre para essa relação com Deus. E aí a gente tem, né, o dom, né, da contemplação. O dom da contemplação, né? Que vem o quê, né? Que vem daquilo que é um silenciar, né? O corpo, silenciar a mente, né? A alma, para dar atenção, para conseguir perceber, para conseguir contemplar. Então isso aqui é bem importante, né, para a nossa prática de oração. Depois, né, nós temos, né, aí, né, esse rito, né, que rito é? Aqui a gente já começa como que num ritual, né, mas aqui a gente tem, né, algumas indicações, né, por exemplo, né, a gente pode, né, continuar sentados ou ajoelhados. Depois, né, aí tem uma segunda coisa, né, onde a gente faz, né, ou aqui, né, ou uma leitura, ou então uma breve, né, pequena oração, né, espontânea. Vou botar uma oração espontânea. Depois, né, a gente para fazer uma reflexão. E aí nós vemos, né, como que também, né, uma coisa vai ligando a outra, né? Assim, né, e uma vai como que linkando e vai como que nos impulsionando, né, a realizar essa outra realidade. Depois nós temos a realidade da escuta, né, que como nós calamos, né, assim, silenciamos, o que acontece é o quê, né? Com o silêncio do corpo, a gente começa a o que, né, nos tornar mais o que perceptíveis. Então aqui vai entrar novamente, né, essa ideia, né, do
calar-se, né? Para uma percepção. Depois, né, como a gente quer essa escuta, então assim, a gente precisa ainda desse silêncio, né, no nosso interior. E aí a gente vai, né, fazer uma segunda coisa, né? Por quê? Né? Porque a gente já começou aqui, né, ter essa capacidade de ali, né, fazer uma leitura, uma oração espontânea, né? A gente já deu como que um tema, né, para o nosso diálogo, né? A gente já tem ali como que a gente já tem um assunto com Deus já, né? E aí assim, né, a gente vai, né, faz a nossa pequena oração, nossa breve oração. Depois a gente faz uma pequena reflexão de tudo aquilo que está acontecendo com a nossa vida, né? Se é isso, é o ponto central da nossa oração. A gente tenta fazer uma pequena reflexão. Depois a gente, novamente, o quê? Para escutar, a gente se cala, a gente espera. E aí a gente pode, né? Como mesma coisa, né? Mantém-se ajoelhado, ou então senta, fica ali, né? Só parado ali, né, prestando atenção, né, naquilo que pode ser as emoções de Deus, né. Depois, né, vem novamente aqui, né, esse contemplar. Contemplar, né, que vai como que nos dando, né, vai nos dando um esclarecimento daquilo que está sendo a nossa reflexão, a nossa experiência de oração. Depois a gente faz o que? Né? A gente eleva, né, porque isso vai acontecendo naturalmente, né, eleva a mente a Deus. Eleva a nossa mente a Deus, né? Onde aí, né, nós vamos colocando tudo aquilo que nós contemplamos, que nós realmente, né, entendemos daquilo que está acontecendo conosco, né, daquilo que são as escutas, do que nós escutamos, né, ali na nossa oração. A gente eleva tudo isso, é como se Deus nos desse alguma coisa e depois nós o que fazemos, o que nós devolvemos isso a Deus, né, para que Ele possa, né, realmente, né, ou esclarecer mais ainda, né, ou então, né, a gente vai dando liberdade a Deus para que Ele possa fazer, né, a sua vontade na nossa vida. Depois, é claro, né, que depois disso tudo tem a nossa resposta, né, e essa resposta ela depende de quê, né? Ela depende de uma atitude nossa, porque geralmente, como dizia, né, tudo que Deus nos dá, as moções, os dons, tudo que Deus vai colocando na nossa vida é sempre para a nossa santidade, para a nossa salvação. Então, Ele sempre, a partir daquilo que a gente está vivendo, a partir daquilo que é o que nós estamos conversando, dialogando, Ele sempre vai nos pedir uma atitude de conversão, geralmente, né? Uma atitude ali de mudança, uma atitude de rompimento, de desapego, de renúncia, ou então de aderência a alguma coisa também que Ele está nos indicando como caminho também, né? Ali, né, de santidade, de salvação. Depois, né, nós temos, né, depois dessa atitude que nós contemplamos, que provavelmente nós precisamos ter, né, para com aquela circunstância que a gente está vivendo, depois nós temos uma atitude também da alma. Veja que é uma coisa que vai como sequência. Nós temos o que? Um discernimento. Nós temos um discernimento. Por quê? Porque sabemos a atitude que temos que tomar, mas aqui nós fazemos o que? Um discernimento para saber como tomar essa atitude, que nós já sabemos que precisamos ali, né, realmente, né, tomar. E aí, claro, depois disso a gente faz o quê, né? A gente faz um propósito. Um propósito, né? Um propósito ali, né, onde a gente vai dialogando com Deus, né, e a gente vai colocando ali, né, nessa relação com Deus o que, né? A gente vai colocando, dando tempo ao tempo, e a gente faz, e é muito importante, a gente precisa fazer isso às vezes, a gente precisa muitas vezes
dizer, né, para Deus, né, e colocar assim, né, vou me, assim, né, vou me colocar, né, mais na presença de Deus, ou então vou me colocar à disposição, né, ou vou rezar esse tipo de oração, ou vou fazer essa prática, e assim, né, por tal tempo, ou então quando a gente quer decidir uma coisa, né, com Deus, né, e é muito interessante quando a gente vai, né, como que fazendo esses propósitos com Deus, a gente fala assim, né, vou rezar por essa situação durante um mês, com certeza, nesse mês, Deus vai dar, né, ali, né, uma resposta para a gente. Né? Então, a gente sempre vai colocando, né, fazendo esses propósitos, né, com Deus. Né? É claro, não são promessas, né, são propósitos onde a gente idealiza uma meta, né, que é necessária na nossa vida e a gente vai lutando para realizá-la. E, é claro, Deus, com a sua graça, vai nos auxiliando a colocar em prática essas coisas. Isso aqui, né, é um breve esquema, né, daquilo que pode acontecer na nossa vida, né, quando nós vamos nos dedicando à vida de oração, quando nós vamos crescendo nesse diálogo com Deus, né. Então isso é muito importante, né, a gente aprender, né, a ir, né, como que crescendo nessas realidades na nossa vida, né. Muitas vezes nós fazemos isso aqui sem perceber. Mas é muito mais, a gente cresce mais quando a gente vai tendo, né, consciência de como funciona a nossa vida de oração e as coisas vão acontecendo na nossa vida para que a gente possa, né, realmente ir adquirindo, né, essa maturidade, né, de corpo e alma e espírito, ser capaz de dialogar com Deus de todo o nosso ser. Né? Porque às vezes o que acontece é o contrário. Né? O que acontece é o quê? Né? As pessoas, elas têm bons propósitos na alma, mas quando precisam, né, realmente, ou então tem até bons propósitos espirituais, mas na hora de colocar em prática não tem essa capacidade, né, necessária de ir ali, né, ir colocando em prática aquilo que é o necessário para a sua salvação. Então, são pequenas coisas, né, que Deus vai nos indicando e vai realmente, né, nos alertando para que assim a gente possa crescer, né, na sua intimidade. Agora nós vamos passar, né, para a reflexão da oração do Senhor. E é claro, né, como dizia, né, a oração do Senhor é a oração mais perfeita, né, que existe, né, e por isso, né, também a oração do Senhor é a oração mais poderosa que existe, e podemos dizer também, né, que é a oração mais perigosa, né? Porque nessa oração Jesus Cristo ele nos compromete, né? E é claro, né? Por isso que nós precisamos tomar consciência daquilo que nós estamos rezando, né? Por ser uma oração que muitas vezes é mecânica porque a gente repete as palavras, né? A fórmula que nós já conhecemos, às vezes isso faz com que a gente reze sem prestar atenção no que nós estamos rezando. Então, a oração do Senhor, né, está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 até 13. 9 a 13. E aqui nós temos, né, alguns artigos, né, que nós chamamos, né, artigos da oração do Senhor, né? A oração do Pai Nosso. Né? Então, ali nós vemos, né, que logo no início da oração, Jesus Cristo nos ensina a ter um ato de adoração e louvor, né? Que voltando àquilo que nós falávamos anteriormente, né? Porque diz assim, né, o texto sagrado, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, né? Pai nosso que estás no céu, aí primeiro a gente reconhece que a gente é filho, a gente é submisso, porque a gente tem um Pai que está acima de nós, né, que está nos céus. Então isso já é um ato de adoração, né, de reconhecer o seu lugar e reconhecer o lugar de Deus na nossa vida. Esse já é um ato de adoração. Depois, santo é o seu nome, olha só, né, esse é um ato de louvor, né, uma proclamação da grandiosidade, da maravilha que é o próprio Deus, né, santo é o seu nome, né, porque, né, é o ser acima de todo ser, né. Então, nós começamos a oração do Pai Nosso assim, né? Com
um ato de adoração e louvor. Então, vou botar aqui, né, um ato de adoração e louvor, reconhecendo, né, como dizia, né, o Pai que está no céu, né, e que santo é o seu nome. Depois, né, Jesus Cristo, ele nos pede, ele nos ensina a pedir uma coisa também que é muito importante, que é a coisa mais importante da nossa vida, né, que é o reino dos céus, né? E ele vai dizer: venha a nós o vosso reino, nos ensinar a pedir o reino, né? Que venha a nós o reino de Deus, né? E aqui nós temos, né, que tomar consciência, né, que olha só, né, o que a gente está pedindo, né? Venha o teu reino. É claro que o reino de Cristo, ele começa nessa terra, mas quando a gente pede, venha a nós o vosso reino, a gente está pedindo o quê, né? A gente está pedindo muitas vezes, assim, né, a gente precisa entender que a gente está pedindo a parousia, né, o fim dos tempos, né? Que o reino pleno de Cristo volte logo, né? E aí a gente precisa refletir, né, sobre a nossa vida, né, se nós estamos preparados para receber o reino dos céus, né, para acolher o reino dos céus, né? Por isso que essa oração é comprometedora e é perigosa, porque às vezes a gente pede coisas que a gente não está preparado para receber, né? Então, assim, a primeira coisa que Jesus Cristo nos ensina a pedir é o reino dos céus. E depois a gente vai ver isso um pouco mais à frente, onde lá na passagem, se não me engano, Mateus 6, versículo 33. Olha o que Jesus Cristo vai falar no mesmo capítulo, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimos. Olha só, né? Buscai primeiro o reino dos céus. Então, essa é a primeira coisa que Jesus Cristo nos ensina a pedir, o reino. Depois, né, a segunda coisa que Jesus Cristo nos ensina a pedir, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Olha só, nós pedimos para que se realize a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que nós dizíamos lá, né, a petição, ela tem que vir por último, porque senão nós nunca vamos pedir aquilo que condiz com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, olha só, né, a primeira coisa que a gente pede, que a gente faz, tem a atitude de adoração e louvor a Deus. Depois, Jesus Cristo nos ensina a pedir o reino dos céus. Depois, para fazer a vontade de Deus. Depois, Jesus Cristo ali, né, continuando a oração, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha só, né? Jesus Cristo nos ensina a pedir o pão para hoje. Isso quer dizer o quê, né? Aqui dentro, está, né, também vinculado, né, uma pregação sobre a providência. Depois, né, se a gente olhar no decorrer do capítulo também, a gente vai, lá no versículo 25 em diante, a gente vai ter aquela passagem, né, do livro do lírio dos campos, as aves do céu, né, que não semeiam nem ceifam, né, e mesmo assim o Pai do céu dá aquilo que é necessário para elas. E Cristo vai dizer, né, não vos preocupeis, né, com o dia de amanhã, né? Então, por quê, né? Porque nós pedimos o pão para hoje. Isso aqui é importante. E aqui, é claro, né, é o alimento espiritual, é a Eucaristia, mas também é o alimento corporal, né, que nós precisamos para o dia de hoje, né? Por isso que é importante aprendermos também a confiar em Deus, né, na sua providência. Depois, né, a próxima coisa que a gente pede. E aqui, né, é um pedido e um comprometimento, né? Olha só, né, um pedido e um comprometimento, porque Jesus Cristo nos ensina a rezar assim, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, olha só, né? Nós pedimos, ele nos ensina a pedir o perdão na medida
em que nós perdoamos. Olha só, isso é muito comprometedor, né? Porque nós só seremos perdoados se nós aprendermos a perdoar. Então, Jesus Cristo, ele vai nos ensinar isso, né? Ele vai nos ensinar a, primeiro, perdoar, para depois pedir perdão. Olha só, né? O que Jesus Cristo vai fazendo, né? Vai direcionando, né? A nossa forma de dialogar, né? Com o Pai do céu, né? E depois, né? Nós temos, né? Podemos dizer o último artigo, né? Que fala, né? Sobre lá onde Jesus Cristo vai dizer, né? E não nos deixeis cair em tentação, né? A tradução, né? Aí é um pouco falha, né? Mas a tradução do grego original seria: não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do maligno, né? A nossa oração a gente fala mais, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Mas a tradução deveria ser essa, né? E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do maligno. Isso quer dizer o quê, né? Por quê, né? Porque Deus, a tentação não é algo que o demônio ele faz, assim, é claro, ele faz de livre vontade, né? Mas não é algo que ele nos tenta na medida que ele quer. Não. Ele nos tenta na medida em que Deus permite. Isso é muito importante para a nossa vida. Por isso nós pedimos isso, né? Não nos introduzas em tentação. Nós pedimos ao Pai do céu isso, né? Por quê, né? Porque nós pedimos para que essa tentação que vai vir, assim, né, essa tentação que vai vir não seja mais forte do que aquilo que a gente possa aguentar, né? E depois, né, mais livrai-nos do maligno. E aqui nós temos, olha só, né? Jesus Cristo coloca o inimigo de Deus lá por último, como último artigo da oração. Às vezes a gente vê pessoas aí que fazem oração que fala tanto no demônio que esquece daquele com quem está se dialogando, né? Então isso é muito perigoso para a nossa vida de oração, né? Se a gente não aprende realmente a dialogar com aquele que realmente precisa, digno, e é claro, né, de todo louvor, né, e do nosso diálogo, né, da nossa dedicação. Então nós vemos, né, como que a oração do Pai Nosso precisa ser como que também, né, a gente pode dizer assim, o esqueleto, né, o fundamento da nossa oração. Porque a gente pode, né, diante da nossa oração espontânea a Deus, a gente pode usar esse esquema aqui, né, onde a gente chega, né, diante de Deus, a gente adora a Deus, louva a Deus, depois, né, vai pedindo a Deus, né, para que realmente, né, possa, né, vir, né, o reino dele na nossa vida, né, para que a gente possa, né, através dessa conversão diária, a gente possa estar cada vez mais aptos a entrar no reino de Deus, né, a fazer a vontade de Deus nessa terra, para que assim a gente possa crescer mais ainda nessa experiência, né, de realmente ser um outro Cristo, né, de ser manifestação do próprio Deus nessa terra. Depois, né, a gente pede, né, o pão nosso de cada dia, né, que Deus possa nos dar hoje, né, o pão material, né, da nossa subsistência corporal, mas também, né, o pão eucarístico, porque mas não adianta a gente rezar isso aqui todo dia de forma mecânica e esquecer o que a gente está pedindo, né, e assim, né, e não crescer cada vez mais no desejo de estar, né, na Santa Missa, de participar da Eucaristia. A gente precisa, né, cada vez mais, né, pedir a Deus, né, a graça de perdoar, porque o perdão, né, a falta de perdão é o grande impedimento para a unidade com Deus, né? Porque quando as pessoas não perdoam, não se perdoam e não são capazes de experimentar o perdão de Deus, e aí o que acontece é isso, elas se fecham em si e ali vão vivendo, né, e vão só assim, né, como que remoendo, ressentindo aquilo que são os seus próprios traumas e não perdoam o seu próximo, não se libertam, né? O perdão é uma obra de libertação, né? Nós precisamos ter consciência disso. Às vezes as pessoas ficam procurando aí libertação para tudo quanto é lado, né? E na verdade, né, a grande libertação é o quê, né? Perdoar. Porque quanto mais nós perdoamos,
quanto mais nós exercemos a misericórdia, mais nós vamos realmente experimentar a misericórdia de Deus. Então nós vemos, né, como que realmente Deus ele vai nos indicando, né, os caminhos necessários, os melhores caminhos para o nosso crescimento na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. Então, assim, né, nós terminamos, né, as nossas reflexões com essa aula de hoje, também, né, trazendo algum material aqui, né, bem interessante, que pode servir para a nossa que a gente pode adquirir, né, para que a gente possa na nossa casa também ir lendo, né, e meditando e também transformando esse material na nossa oração também. Primeira coisa que nós temos, né, que eu trouxe aqui para vocês, esse pequeno livrinho aqui, né, chama Seleta de Orações, né. Aqui tem o quê, né? Aqui tem as principais orações, aquelas fórmulas que dizia, né, para vocês, né? As principais orações que aprovadas pela igreja, né? Então aqui tem, né, essa seleta aqui, é uma seleta que traz, né, tanto em português quanto em latim, né, que é a língua oficial da Igreja Católica, né? Então a gente tem aqui, né, as orações sempre em português e as orações também em latim, né? Vale muito a pena adquirir esse livrinho aqui também, né? Aqueles que quiserem, desejarem, né, pode fazer encomenda na secretaria também, a gente pode encomendar, né? Outro livro também muito interessante é esse livro aqui, Tratado sobre a Oração. Esse livro é uma compilação, né, da edições Subiaco. Esse Tratado da Oração ele vem enriquecido de 3 autores, né, que são os autores da patrística, né, Tertuliano, aqui também tem São Cipriano e Orígenes, né, grandes escritores da igreja, né, dos primeiros séculos, né, onde eles tratam sobre a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, né, isso que a gente está refletindo aqui hoje, um pouco dessas reflexões nossas sobre o Pai Nosso vem desse livro aqui também, né, dessas reflexões desses grandes santos da igreja. Então vale muito a pena também, se quiser também, né, se alguém quiser, né, pode entrar em contato conosco, a gente pode fazer a encomenda desse material também para a nossa meditação, né. Outro livro também muito interessante, né, que é esse aqui, A Introdução à Vida de Oração, né. A Introdução da Vida de Oração é de Romano Guardini, né, um teólogo do século passado, né, muito conhecido, e um teólogo assim, né, com uma produção, né, muito vasta também, né, escreveu muita coisa sobre a liturgia, sobre a espiritualidade, também algumas coisas, né, teológicas também, né, de algumas cadeiras teológicas também. Vale muito a pena esse livro aqui também para a nossa leitura espiritual sobre a oração. Eu queria trazer também um outro livro aqui, mas só que eu não tenho ele, né? Eu acho que eu dei esse livro para alguém, que é um livro o autor é Gabriel de Santa Maria, chama O Pequeno Catecismo da Vida de Oração. Também um livro muito bom, muito interessante. Geralmente esse escritor ele traz muitos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz. Então vale muito a pena também os escritos, né, desse escritor também, né, que nós usamos muito, né, na nossa igreja. Outro livro também muito interessante, esse é bem fininho, bem básico mesmo, mas quando eu li esse livro aqui, me mudou a forma de entender a oração, né? É um livro muito bom também, né, que aqui, né, são os 10 mandamentos da oração. Os 10 mandamentos da oração, o autor é o padre Roberto de Grandes, né, também muito conhecido. Então, assim, vale muito a pena. Esse livro foi editado pela Paulus. Então, a gente pode ver, se alguém interessar, a gente pode ver se a gente consegue encomendar ele também. Não sei se a gente consegue, né, porque é uma edição bem antiga e eu comprei esse livro aqui há muito, muito tempo atrás. Mas é muito interessante, aqui ele vem trazendo, né, os 10 mandamentos, né, ele, como que aquilo que a gente fez ali, né, aqueles degraus ali onde a gente vai aprendendo alguns mecanismos e ele vai explicando de uma forma bem sintética e também, né, bem interessante para que a gente possa crescer na nossa vida de oração também.
Outra coisa também, né, como a gente está fazendo, né, a gente já começou, no mês passado a gente fez, né, o nosso retiro espiritual. Então a gente está, amanhã já deve estar saindo, né, o retiro espiritual desse mês. A gente sempre faz para a última semana do mês, né, vamos ver se a gente consegue nos próximos meses fazer mais ou menos, para a gente fazer mais para o meado do mês, né, porque a gente possa escolher bem, né, e melhor também o nosso dia, né, para a gente fazer o retiro espiritual, né. Então aqui, né, o tema desse mês é os 4 motivos da nossa existência, né. Então aqui é uma grande reflexão que a gente faz, né, sobre o amor de Deus, né, e a capacidade do homem corresponder também esse amor. Então é uma proposta também, né? Amanhã, né, já vai estar disponível. Então a gente vai mandando, né, pelo WhatsApp pelas pessoas, e as pessoas vão adquirindo também, né, o arquivo, né, e pode imprimir em casa para fazer a sua meditação. Então aqui, né, nós temos o retiro mensal, né, o nosso segundo retiro mensal, e a partir desse, assim, a gente está tentando fazer, né, a cada mês um retiro mensal para que as pessoas possam crescer na sua intimidade com Deus também. E um outro material, né, que a gente está também lançando, né, a partir desse mês, deve sair amanhã ou depois também, né, que é a revista Praxis Celeste, né? Quer dizer Prática Celeste. Então, esse mês a gente traz, né, essa capa aqui, né, onde a gente traz aí, né, algumas reflexões, né, as virtudes da santidade. A gente traz aí, né, a transformação, uma temática, né, a transformação de Cristo e do cristão e da igreja. A natureza como escola de vida, né? Aqui uma grande reflexão também científica, né, sobre aquilo que é a criação de Deus e também, né, aquilo que nós podemos contemplar, né, da criação de Deus também. E nós trazemos, né, uma reflexão sobre a união com Deus, né? Então, esse material também vai ser disponibilizado, a gente vai, né, aí, né, transmitindo ele para aqueles que a gente conhece também, para que eles possam ter, né, esse material de formação, material que a gente está começando a produzir vai começar a produzir a partir desse mês, e aí a gente trazendo sempre uma reflexão, né, e reflexões diferentes para que a gente possa crescer, né, na nossa intimidade com Deus. Então, assim, né, para a gente terminar a nossa aula, né, antes de fazer a nossa oração e dar a bênção final, né, no mês que vem, né, nós vamos continuar, né, as nossas reflexões, né, sobre alguns pontos também, né, agora com uma outra temática, né, a gente vai continuar o nosso curso, né, também às quartas-feiras, sempre às quartas-feiras e às 20 horas, né, e no mês de setembro, como é um mês que é dedicado a muitas coisas, inclusive muitos estão fazendo, né, a Quaresma dos Santos Anjos, a Quaresma de São Miguel. Então nós vamos fazer, né, um breve curso só no mês de setembro, né, sobre os Santos Anjos, para que a gente possa conhecer melhor, né, também, né, os Santos Anjos e conhecer aquilo que a igreja nos ensina sobre eles também. Então, vamos fazer a nossa oração final, né, para que a gente possa, né, terminar o nosso curso. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.